paz seja convosco. Quem perde a visão da promessa, perde a promessa de Deus, porque a questão não é o tempo da promessa, mas que ela vai se cumprir. Eu quero que você saiba e guarde no seu coração que toda promessa passa pelo teste do tempo. É necessário que você venha entender que a promessa de Deus, ela não tem 5 dias, a promessa de Deus, ela não tem 30 dias e nem é 24 horas. A promessa de Deus, meus irmãos, ela não tem data de validade, pode até demorar, mas se Ele falou, Ele vai cumprir. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, vai dizer o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria ele e não o cumpriria? Meus irmãos, Deus não é a prefeitura para fazer a obra pela metade. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai dizer o seguinte: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus prometeu, pode confiar, pode descansar, porque no tempo certo Ele vai cumprir. Infelizmente, muitas vezes, perdemos as bênçãos do Senhor pela falta de paciência e pela falta de fé. E isso não pode acontecer. É necessário a gente esperar com paciência o tempo de Deus, porque quem não tem paciência perde a visão da promessa, e quem perde a visão da promessa anda murmurando, quem perde a visão da promessa anda reclamando, pensa em desistir. Quem perde a visão da promessa por falta de paciência anda desanimado, anda desacreditado, pensa em jogar tudo para o alto, e você não pode fazer isso, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir, e não tem ninguém nesse mundo que impeça aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Então, descansa a tua alma, acalma o teu coração, que no tempo certo, na hora certa, as promessas serão cumpridas na sua vida. Olha o que a palavra de Deus vai dizer no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Aleluia. Meus irmãos, pode vir o que vier, pode passar o que passar, você não vai morrer sem que antes a promessa de Deus seja cumprida na sua vida. Pode as pessoas lutar contra, mas se Deus prometeu, está prometido. Se Ele assinou, está assinado, e não tem borracha do inferno que apague aquilo que Deus escreveu para a tua história. Amém? Olha outra palavra. No livro de Salmos, capítulo 27, versículo 14, vai dizer o seguinte: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu sei que esperar em Deus muitas vezes dói, muitas vezes machuca, nos corrói por dentro, mas se Ele falou, meu irmão, se Ele prometeu, minha irmã, Ele é fiel para cumprir. Então espera em Deus com paciência, seja perseverante, porque o teu tempo não é o tempo de Deus. Eu costumo dizer sempre aqui em minhas pregações que Deus, Ele não pensa como nós pensamos, Ele não trabalha como nós trabalhamos. Então espera o tempo de Deus, porque o tempo de Deus, Ele é lindo, Ele é perfeito, Ele não se atrasa, Ele não tarda como muitas pessoas andam falando por aí. Ele chega no tempo certo, na hora certa. Aleluia. Olha outra palavra, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 25, vai dizer o seguinte: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas
que não se vê. Então, quando a gente está esperando algo que a gente ainda não consegue ver, é porque a gente tem fé. Então continue tendo fé, continue acreditando, porque a tua hora vai chegar, a tua resposta vai chegar, a tua libertação vai chegar, o teu milagre vai chegar, a tua cura vai chegar, mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Amém? Olha outra palavra, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, vai dizer o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Aleluia. Meu irmão, ele não demora, ele não se atrasa, ele não tarda, ele chega na hora certa, no dia certo. Então tenha paciência, não fique aí se escabelando. Quando é que vai acontecer? Quando é que a minha vitória vai chegar? Quando é que a minha cura vai chegar? Deus já está preparando tudo. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo para todo propósito, então acalma o teu coração. Se há tempo de chorar, então chore. Se há tempo de sorrir, então sorria. Se há tempo de lutar, então lute. Tudo tem o seu tempo determinado. A tua hora vai chegar, a tua bênção vai chegar, em nome do Senhor Jesus. E quero encerrar essa palavra deixando essa outra mensagem no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Presta atenção. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia. Se agarre com o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Guarde essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.